também. O meu. Diga ao mar, daqui você não vai passar. Sou eu quem manda o céu derramar chuva. Oi, gente! Paz de Cristo! Estamos aqui novamente. Hoje, uma segunda-feira. Sexta-feira. Segunda-feira? Ih, me enrolei. Segunda-feira. Não, é verdade. Segunda-feira, antes foi domingo, né? Nós fomos pro culto. Oi, José Elton. Deus abençoe. Deixa eu ver quem foi quem também que eu dei. Tchau. Eita. Estamos alegres com tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa oportunidade que nós temos de poder, através das redes sociais, falar do amor de Cristo para você, contar a você o que Deus tem feito na nossa vida, como é bom servir a Deus, como é bom estar na presença de Deus. E eu gostaria de falar com vocês a respeito do meu livro, Transportados na BR. Esse livro aqui, ele conta as minhas experiências de perdas que eu vivi na minha vida e como Deus me restaurou, como Deus me levantou e me pôs de pé fazendo a sua obra. E nós estamos felizes com tudo que o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Estou acompanhada do meu esposo, meu querido pastor Celso. A paz de Cristo, nossos queridos amados ouvintes de tarde, de live, alcançados pela graça. Que Deus assim vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Estamos felizes com tudo que o Senhor tem feito por nós. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos e glorifiquemos nele. Hoje nós vamos ler o livro de Oséias, profeta Oséias. Ele faz parte dos profetas menores da nossa Bíblia Sagrada. Nós vamos meditar hoje Oséias 1:6-1, não é isso, meu amor? Do 1 até o 11 nós vamos meditar. Eu vou ler com vocês para nossa meditação nessa tarde. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada, como a manhã. Ele virá a nós como a chuva tardia e anterior que rega a terra. Tem versões que falam sobre como a chuva seródia, né? Glória a Deus. Nós vamos meditar sobre esses versículos nessa tarde. E eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Mais uma vez, a paz de Cristo, os nossos queridos amados ouvintes nesta tarde. E podemos dizer que o tempo está ótimo, né? Não está chovendo. Hoje eu vi até na parte do jornalismo pedindo desculpa, né? Que eles deram uma previsão de chuva para o final de semana. E com isso, muita gente ficou em casa, né? Mas louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres, né? Minha esposa já acabou de ler aqui sobre o profeta, né? Oséias, capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, né? Esse mesmo Deus que colocou aquele povo naquelas condições ali, o povo de Israel, né? O texto, vinde, voltemos para o Senhor, né? Nos mostra o caminho da cura e da restauração da parte de Deus para com seu povo, né? Então a gente podemos ver aqui o Senhor levantando o profeta Oséias para trazer uma palavra ali para aquele povo ali, né? Diz a palavra de Deus aqui que Oséias profetizou em Israel na época em que o reino estava em condições prósperas, né? Eles não estavam passando por situações difíceis, né? Mesmo assim, ousadamente, ele falou ao povo sobre seus pecados e preveniu da sua destruição. Você vê aí a grande responsabilidade que esse profeta agora teve para trazer ali para aquele povo que estava ali aparentemente vivendo uma situação boa, né?
mas o Senhor levantou aquele profeta ali para trazer uma mensagem, né, para aquele povo ali que eles estavam vivendo uma falsa, né, diz a palavra de Deus, o nosso texto que a gente separamos aqui, a falsa conversão, né, estava vivendo uma falsa conversão a Deus, né, e este caminho de cura e restauração se deve ao acompanhamento do arrependimento, o verdadeiro arrependimento ao Senhor, né, que é uma decisão de querer mudar, né, de querer deixar o velho para trás, o pecado, né? E o Oséias ali, o Senhor levanta ele naquelas condições ali, onde o povo estava ali próspero, estava vivendo uma vida boa, mas diz a palavra de Deus que eles estavam alheio à palavra do Senhor Jesus. Então hoje aqui eu creio que vamos meditar um pouco aqui nessa passagem de Oséias, capítulo de número 6, né, ao qual Deus levantou esse profeta para trazer essa palavra de alerta, que não só ficou naquele passado ali, mas que serve para os nossos dias atuais, que eu tenho certeza que Deus, né, e a palavra de Deus diz assim: aquele que feriu, despedaçou, irá curar, ligar, assim como um habilidoso cirurgião de mão suave conserta o osso quebrado, né? Já viu aquele, né? Ele conserta o osso quebrado ou limpa a ferida ensanguentada. Deus fará isso por misericórdia. E isso foi o que Deus fez. Foi por misericórdia ao povo de Israel, porque o povo não estava merecendo, né? Porque o povo havia dado as costas para o Senhor, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, levanta o profeta Oséias para trazer essa mensagem, porque na verdade ele feriu para que pudesse curar, né? Deus muitas das vezes nos fere para nos curar, diz a palavra de Deus, e a chamada para se voltar para Deus, e o eixo central deste livro, né, de Oséias, o eixo central da nossa fé e do cristianismo, né? Para que o povo pudesse voltar, né? Voltasse para o Senhor. O profeta Oséias acabara de anunciar, né? Aqui a palavra está falando aqui, uma irremediável, ou seja, uma que significa que não tem solução, que não pode remediar ou emendar. Era uma palavra que não tinha mais jeito para aquele povo ali. Tinha que ser uma palavra realmente dura para aquele povo ali, né? Como diz o povo aí, ou vai ou racha. Os juízos de Deus ao impenitente, ou seja, pessoas que não se arrependem, né? Ou são relapso, né? Ao reino de Deus, o reino de Israel e o reino de Judá. Não vamos falar aqui sobre o reino de Israel e o reino de Judá. Todos nós sabemos que foi um reino ali dividido, né? Mas que essa mensagem de Oséias ali serviu para os dois reinos. Quando a gente falamos de o reino de Israel, o reino de Judá, são esses dois reinos que vocês vão ver mais à frente depois, foi o reino que foram divididos. É como se a gente fosse falar hoje assim, a gente vê falar muito das Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? É o mesmo, né? O mesmo país, mas apenas dividido, como foi a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Assim também foi no tempo, né, do Senhor ali em Israel, onde houve essa divisão. Israel, o reino de Israel com o reino de Judá, né? Diante do castigo iminente, o povo, né, esboça uma reação de voltar para Deus, sinalizando uma conversão ao Senhor. Então, quando a gente fala esboçar uma reação, né, o povo parece que, né, se levantou, né, sacudiu a poeira, né, se mostrou que parece que iam voltar-se para Deus, mas foi esboçou uma reação assim passageira, né? Às vezes no futebol, às vezes a pessoa fala assim, o time levantou uma pequena reação, esboçou uma reação para ganhar o jogo, mas foi só aparente. E isso foi o que aconteceu com o povo de Deus também. Ele se levantou, ou seja, o povo se esboçou uma reação de voltar para Deus, sinalizando uma conversão ao Senhor. Porém, será que essa volta foi de coração? E a gente vai ver no decorrer dessa passagem que estaremos aqui ministrando, que não foi. Foi uma pena, não foi foi uma pena passageira, ou seja, foi rasa. Foi uma convenção que não foi do coração, né? E o texto nos mostra que a conversão de Israel foi o quê? É o que a gente quer falando aqui, superficial, né? Deixa eu acertando aqui,
O povo estão aqui, a Adriana, né, assinando para a gente estamos aqui, né? Israel queria, na verdade, se livrar do castigo. Estava para acontecer um castigo, porque o Oséia, ele trouxe uma mensagem ali para o povo ali, e aquela mensagem era uma mensagem dura. Era uma mensagem que se eles não voltassem realmente para Deus, eles iriam ser castigados. Então, por isso que eles se levantaram uma reação de quem estivesse realmente se voltado para Deus. Mas foi uma reação que superficial, né? E um arrependimento que lamenta apenas as consequências do pecado, em vez de chorar pelo pecado, é assaz, ou seja, bastante superficial, né? Você tem que realmente ser de coração. É como uma grande ferida, né? Que cicatriza por fora. Você tem uma grande ferida, né? E essa ferida, ela tanto está por fora como está dentro. Aí você realmente consegue cicatrizar ali a ferida ali por fora ali, mas por dentro mesmo ali está machucado, né? Deus quer realmente ver o povo dele, assim como ele cobrou ali através do profeta Oséia ali para aquele povo ali de Israel. Ele continua, essa mensagem ela continua presente nos nossos dias, né? Que essa cicatriz que talvez você esteja vivendo aí não seja curada somente por fora, mas que ela seja também cicatrizada também por dentro também. As consequências, quais foram os sinais de perigo dessa falsa conversão, né? O propósito de Deus na disciplina do seu povo não era e não é, né, para destruir, né? O versículo de número 1 foi bem claro aqui, o versículo 6, número 1 fala assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Esse é o nosso Deus, né? O arrependimento é o quê? É o reconhecimento da culpa, enquanto a fé é a volta para Deus para depositar nele o quê? A inteira confiança. É isso que Deus estava esperando daquele povo ali de Israel. Deus estava esperando isso através da boca ali do profeta Oséia ao anunciar essa mensagem ali para aquele povo ali. Na verdade, os judeus estavam o quê? Estavam preocupados em ser curado e não ser purificado, né? Aquela pessoa que está ali querendo, eu quero o mais rápido possível ser curado aqui dessa enfermidade aqui, né? E viram a nação em dificuldade e queria que Deus consertasse as coisas, mas não se chegaram a ele com o coração quebrantado, disposto a renunciar os seus pecados, né? Isso era a condição que aquele povo de Israel estava vivendo. Queria a felicidade e não a santidade, uma mudança de circunstância e não mudança de caráter, né? Eu creio que nesta tarde o Espírito Santo de Deus já está falando, né? Já está falando, assim como falou aos nossos corações, ele também está falando ao seu coração nesta tarde. Oséia foi um homem levantado. Eu tenho certeza que nos dias de hoje o Senhor ainda tem levantado homens e mulheres para nos alertarmos, para que você não possa estar vivendo uma vida como aquele povo estava vivendo no passado, aquele povo de Israel estava vivendo uma conversão apenas, né? Como fosse vivendo no raso, mas Jesus quer que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Israel sabia disso, né? Deixa eu recuar aqui, né? Israel sabia disso, mas não se voltou para Deus de todo o seu coração, né? Que você possa voltar a Deus de todo o seu coração, né? Que a mensagem de Deus, assim como foi no passado, ela é presente nos dias atuais, para que possamos viver, que você possa estar vivendo, voltando para Deus de todo o seu coração. Israel estava acostumado com os falsos profetas, que curava superficialmente as feridas do povo, dizendo paz, paz, ou seja, minimizava, né? Minimizava assim os seus pecados, fazendo promessa em nome de Deus, que ele não estava fazendo, né? Mas que nesta tarde você possa ter consciência disso, né? Que Deus ainda continua buscando os verdadeiros adoradores, que busca Ele em espírito e em verdade, né? Que o verdadeiro arrependimento, que o homem não possa estar vivendo como aquele povo de Israel, uma falsa conversão a Deus,
mas que possamos viver a verdadeira, né, o verdadeiro amor de Deus em Cristo Jesus, né? Se o Filho vos libertar, diz a palavra de Deus, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma declaração de Jesus presente na Bíblia Sagrada. É isso que o Cristo quer ver de cada um de nós. Deixa eu recusar aqui a ligação, né? A ferida de Israel era mortal, né? O capítulo 6, versículo número 2 diz assim: e depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia e nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aleluia. Então a ferida de Israel era grave, era incurável, mas seria curada e Israel seria restaurado, né? A palavra de Deus é uma palavra bondosa, é uma palavra que restaura o coração do homem. E o povo naqueles dias estava precisando de ouvir uma palavra como essa, voltar-se para Deus para que suas vidas pudessem ser restauradas. A ferida de Israel era grave, né? Conforme já falei, incurável, seria uma cura, né? Mas e também tinha a palavra também o castigo, né? O castigo, o Senhor castigou por seus pecados, mas também prometeu restaurar a sua saúde e curar as suas feridas. Foi o que o versículo número 1 falou, né? Do capítulo 6, versículo de número 1. E através da restauração, o Senhor prometeu restaurar a saúde de Israel, reconstruir Israel sobre suas ruínas e fazer com que o povo de Israel se multiplicasse, né? Que Deus possa continuar falando no seu coração nesta tarde. Eu creio que o Senhor, Ele continua falando aos nossos corações como falou no passado. Amém. Deixei meu esposo fazer a introdução, que é assim, eu sempre falo, né? Quem escolhe o tema das nossas lives é ele, né? Ele ora e Deus dá a direção. E falar sobre esse livro de Oséias, né? Oséias é um dos profetas menores da nossa Bíblia. E a história de Oséias é muito interessante. E quando a gente chega nesse versículo, no capítulo 6, né? Deus chama aqui, assim, a atenção do povo. Um povo que estava tudo bem, mas estavam distante de Deus. Tudo bem, tipo assim, aparentemente. Por isso que o título da live é Os Perigos de uma Falsa Conversão. Quem olhava para o povo achava que estava tudo bem, mas era só uma aparência. E Deus usa o profeta Oséias para dizer: vinde, voltemos ao Senhor, pois ele vos despedaçou e vos sarará, né? Como é que é? Tá aí escrito aí, né? Fez as feridas e ligará. Quando minha esposa estava comentando a respeito desse tema de hoje, né? Que é a falsa conversão, é tão difícil falar isso em um tempo que nós estamos em que as redes sociais nos faz ter acessos a todas as informações possíveis e imagináveis. Estamos vivendo uma época em que há muito conhecimento, né? As pessoas sabem tudo. As pessoas falam sobre tudo, todos e quaisquer assuntos. A rede social nos favorece nesse sentido. Podia fechar a janela, né? Tá muito barulho. Uhum. E o que acontece é que... Ó, melhorou bem. O que acontece é que vivemos algumas pessoas enganadas, sabe? Ou sendo enganadas. E quando se vai falar de conversão, o que é uma conversão? Meu esposo já explicou, né? Depois ele vai falar também mais à frente um pouco. A conversão é tipo você tem a placa da conversão, né, amor, na estrada. Isso. Você sabe que você tem que mudar o caminho. Tá andando de um jeito, tem que fazer uma conversão para você fazer diferente. Meu esposo colocou aqui, de acordo com a Bíblia, um processo de mudança de vida
que envolve uma mudança de comportamento, mas também de natureza. Porque a natureza, a carne, é a parte mais difícil de se vencer. Sabe? Eu estava lendo a respeito disso, eu me lembrei de Daniel. Daniel é um dos profetas também que fica logo antes de Oséias. Logo após Daniel vem Oséias. Depois, isso mesmo. Eu estava me lembrando de Daniel 5. Quando aquele Belsazar, ele faz uma grande festa. E nisso que ele faz uma festa, ele manda buscar os vasos sagrados. Por quê? O povo estava cativo na Babilônia. Então, aqueles pratos, aquelas taças de vinho, aqueles vasos de ouro, sabe? Os vasos de prata, de ouro, que o seu pai Nabucodonosor havia retirado do templo e estava em Jerusalém. E ele, o Belsazar, fazendo uma grande festa só para os príncipes, para as esposas e suas concubinas, né? Ele dá uma ordem, vai lá, traga os vasos que foram retirados do templo da casa de Deus, traz aqui para a festa. Vamos louvar os nossos deuses com essas pratarias que pertenciam à casa de Deus. Gente, vamos meditar um pouco a respeito disso. Falar desse tema de hoje, que é a falsa conversão, não é isso, amor? Isso. É um tema para você parar e pensar. Estamos vivendo um tempo que a gente canta hinos com letras comprometedoras, né? Pode me usar, eu quero ser teu, eu quero ser usado da maneira que queres, né? Pode me usar em qualquer hora, em qualquer lugar. Nem a morte, nada vai me afastar de ti. E aí, quando somos colocados em situações que devemos comprovar isso que cantamos, na maioria das vezes é Deus nos testando para ver até onde vai essa nossa entrega, esse amor que nós dizemos sentir. Ser fiel não é uma tarefa fácil, não é. Ainda mais em um tempo em que estamos lidando com essa falsa conversão, em que tudo é permitido, em que qualquer coisa que você fala vira um mimimi tremendo. E as pessoas, elas têm princípios bíblicos que quebram assim, na maior cara de pau, sabe? E a pessoa tá vendo que está errado, mas faz, porque dá vazão à sua carne, dá vazão aos seus sentimentos, dá vazão à carnalidade, mas a aparência está ali. Preocupa-se muito com o que vão pensar e com o que vão dizer, né? Eu sou adepta, sim, a ter uma preocupação com isso, mas não no sentido de você manter uma capa, uma aparência. Não. Porque quando você quer manter uma falsa conversão, eu entendo que você só está enganando a você mesmo. Você não está enganando a ninguém. Eu fui de uma igreja, de um pastor, que ele falava uma coisa, ele falou uma coisa uma vez que eu nunca me esqueci. Deus, ele tem deixado o homem fazer o que quer, agir do jeito que ele acha melhor, viver conforme as suas concupiscências carnais e mundanas, porque naquele dia
naquele dia, o dia do Senhor, o dia do acerto de contas, que não vai ter como ter aparência, porque o nosso Deus, ele olha a intenção do coração, ele não olha a aparência. Não tem como enganar Deus. Não tem como ter uma falsa conversão diante de Deus. Você pode enganar a mim, você pode enganar a outro qualquer, mas a Deus ninguém engana. Se você parar para pensar nessa passagem de Daniel 5, e quando eu estava lendo sobre essa falsa conversão, quando Oséias denuncia os sacerdotes, né? E também o povo. Isso quer dizer que ele não estava falando só para o povo. A falsa conversão estava vindo lá de cima. A coisa estava muito séria. Quem olhava estava tudo bem, mas não era verdade. Não era verdade. Quando ele fala, vinde, voltemos ao Senhor. Ele está dizendo assim, oi, dá uma meia volta aí. Não segue nesse caminho aí, não. Esse caminho está errado. Pare um pouco. Deus te colocou aqui nessa live para você parar e pensar como tem sido a sua vida, como tem sido as suas decisões, o que você tem feito tem agradado a Deus. A Bíblia vai me contar que Daniel 5, verso 10, tem uma grande festa. E ali, verso 10 não, verso 2 em diante, Belsazar decide pegar os vasos. Eram do templo, mas estavam ali. E é interessante porque eu percebo isso no nosso tempo. Eu não estou aqui para acusar ninguém, não. Porque eu também me incluo nisso. Quando a Bíblia nos chama a atenção, é para a gente parar e pensar nas nossas ações, nas nossas decisões. O texto que eu li de Daniel 5 era um banquete preparado só para a elite. 1000 autoridades estavam ali. A Babilônia toda reunida. E o rei Belsazar, ele faz questão de ostentar, colocando tudo de melhor para os convidados. No auge da festa, ele bêbado, totalmente bêbado. Ele manda buscar os utensílios que um dia foram usados na adoração no templo de Jerusalém. Meu Deus! Já foram usados na adoração, foram consagrados a Deus e agora estava ali sendo usado para outros fins. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu não sei qual tem sido o seu caminhar até aqui. É interessante observar que, às vezes, a gente sai do lugar da adoração. Saímos do lugar da adoração. Por N motivos. Às vezes, porque nos entendemos com alguém, fomos forçados por algumas circunstâncias. Deus está conversando com alguém aqui em especial. O que está te afastando do lugar da adoração? Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que Belsazar, ele se sentiu no direito de pegar os utensílios, porque os utensílios estavam ali. Estavam fora do lugar da adoração. Quando a gente sai do domínio, quando a gente sai debaixo da mão do nosso Deus, quando a gente sai do lugar da adoração, nós nos colocamos em condição de perigo. Quando nós decidimos manter essa falsa conversão, nós nos colocamos em lugar de perigo. E aí, tem um versículo na Bíblia que eu não anotei, mas eu sei que tem, que diz assim, a casa está limpa, e vem mais 7 demônios para dominar, para destruir. É isso que acontece. Não pense que essa falsa adoração vai fazer com que você mantenha o mesmo nível. Não.
Não. Porque o inimigo da tua alma, ele vai te colocar, você está vulnerável. Você está mantendo uma falsa aparência. Então, quem não mentia, volta a mentir. Quem prezava o casamento, não, eu sou fiel à minha esposa, começa a ter 2, 3 mulheres, caso fora do casamento, vive uma vida de engano. E Deus diz, vinde, Deus usa o profeta Oséias, vinde, voltemos ao Senhor. Deus está dizendo, volte, pare com essa vida de engano, porque quando a gente fala em falsa conversão, nós estamos falando em vida de engano. Quando você está vivendo uma vida de engano, tudo que você não fazia, que você sabe que é errado, você começa a fazer com maior naturalidade, achando que está certo, porque o diabo cega o teu entendimento. O diabo cega a tua condição de escolher o que é certo e o que é errado. Mas em nome de Jesus, quero liberar uma palavra nessa tarde. Você vai mudar de posição. Você vai se converter ao Senhor. Eu estou lendo aqui, meu esposo botou, é um arrependimento que lamenta apenas consequências. O pecado, em vez de chorá-lo pelo pecado, é completamente superficial. Sabe o que é isso? A pessoa chora, mas não muda. Chora, mas continua a mesma coisa. É um arrependimento superficial. Mas Deus está te chamando, vinde, voltemos ao Senhor. Né? Aqueles instrumentos que eram vasos usados na casa de Deus, no templo, lá em Jerusalém, agora Belsazar estava usando numa festa pagã. Por quê? Porque estava lá. Está aqui, está inutilizado, vamos fazer o que a gente quer. Foi isso que Belsazar quis dizer. Eu e você somos instrumentos de Deus, somos instrumentos de adoração. E se nós não nos posicionarmos, o diabo nos usa. Minha mãe sempre falava, somos instrumento, quem pegar usa. Em nome de Jesus, que possamos nos guardar, pedir a Deus que nos livre dessa falsa conversão, porque eu não quero me enganar a mim mesma, eu quero agradar a Deus. A Bíblia diz que quando Belsazar estava no auge, tomando todas com os vasos, usando as coisas de Deus, de repente, gente, não acontece uma ventania, um profeta se levanta, eis que... Não, nada disso. Aparece uma mão escrevendo na parede. Daniel 5, depois você lê lá. E aquela mão começa a escrever assim, ó. Mene, mene, tekel, urfacim. Aquele rei ficou doido. Acabou a festa para ele. Ele ficou, eu bebi, mas eu não tô... O que está acontecendo? A Bíblia diz que as pernas dele tremiam. Um joelho batia no outro. Sabe por quê? Quando Deus quer ter um encontro com o homem, não tem como ele perceber que é Deus que está falando. Deus te colocou aqui para falar contigo. A Bíblia diz que Belsazar, quando viu aquela mão misteriosa escrevendo na parede, gente, um tempo que não existia, como é esses negócios que aparecem as coisas aí, né? Oh, meu Deus, que passa as imagens na parede. Não tinha. Eu esqueci o nome. Letreiro não, né? Não, que joga a imagem na parede. Na nossa igreja é grandão agora. Tela de LED, né? Não, num tempo que não existia nada disso. Retroprojetor, não existia nada disso. Aquela mão aparece escrevendo na parede, mene, mene, tekel, facim. Acabou as músicas. Agora o rei nervoso, um joelho batendo no outro com medo, manda chamar todos os magos, as pessoas que entendiam tudo, mandam chamar para ver se alguém poderia decifrar o que era aquilo. Sabe o que estava acontecendo? Estava acontecendo ali uma falsa conversão. Ele estava usando algo que não deveria fazer, estava fazendo algo que não deveria. E Deus se revela àquele homem.
A Bíblia vai me contar que alguém fala de Daniel. Aleluia. O verso 10, ora, a rainha, por causa das palavras dos reis e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e falou: ó rei, vive para sempre. Não atormente os teus pensamentos, porque há um homem, olha isso, em teu reino, em quem habita o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. E aí, alguém chama Daniel. O verso 13 diz: Daniel foi introduzido perante o rei. E o rei falou e disse a Daniel: és tu aquele Daniel que é filho do cativo de Judá? E daí perguntou: a quem o rei, meu pai, te trouxe? Quer dizer, você é um dos escravos que veio? Aí ele perguntando para ele, né? Eu tenho ouvido falar a teu respeito. Aleluia. E ele pergunta para ele: ainda você continua o mesmo Daniel? Olha a pergunta, gente. Olha a pergunta. E naquela hora, a Bíblia vai me contar que Daniel fala tudo que Deus queria falar ali naquele lugar. E fala para ele: Mene, Mene, Tekel Farsim, pesado foste na balança e achado em falta. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde, que possamos viver uma genuína conversão, que possamos de verdade ser o crente que nós falamos que somos, que possamos de verdade ser testemunha viva do que Deus pode fazer, que não venhamos envergonhar o nosso Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes, mas que possamos ser fiéis a Deus, independente da situação. Ah, irmã, todo mundo está fazendo. Eu não me importo. Eu não sou todo mundo. Eu lembro da minha mãe. Você não é todo mundo. Então eu não vou fazer. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Então, quando eu escolho fazer o que é errado, eu escolho viver essa falsa conversão. E o profeta Oséias, nessa tarde, vem nos chamar a atenção. No livro de Oséias, capítulo 1. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Meu Deus. A minha Bíblia fala assim: precisamos perceber que Deus quer purificar nossas vidas de coisas que impedem que Ele avance o seu plano a nosso respeito. Oséias 6:1 pinta uma imagem. Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos sarará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Gente, é uma promessa de vida eterna que Ele dá. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu formei uma imagem mental. Olha isso que está escrito, bacana. De um leão despedaçando alguém. Eu não consegui entender por que um pai amoroso despedaçaria seus filhos dessa maneira. Então perguntei a Deus o que é isso. E Ele me disse: você imaginou a cena errada. Deixe-me mostrar o que é isso realmente. Então eu vi em minha mente a imagem de um cirurgião habilmente cortando em volta de uma ferida cancerosa para que pudesse ser removida. A remoção da morte de dentro de nós pode ser dolorosa, mas o objetivo de Deus é remover cirurgicamente, gente, isso é demais, cirurgicamente, aquelas coisas que nos trazem a morte e substituí-la por sua vida. Mesmo que você já esteja andando em santidade, Deus fará com que você passe por uma fase de refinamento, porque Ele deseja irradiar a sua glória e a sua presença através da sua vida. Ele quer vasos puros, onde Ele pode derramar a sua unção. Que Deus nos ajude nessa tarde. Vinde, voltemos ao Senhor.
Aleluia, glória a Deus, né? É um convite, né? É um convite, um verdadeiro convite que Deus está fazendo para cada um de nós nesta tarde, Aleluia. né? Porque Deus levantou Oséias, né? Foi a última, né? O profeta Oséias foi a última tentativa de Deus em levar Israel a arrepender-se de sua idolatria e iniquidade, Meu né? Deus. Eu fico imaginando aqui me colocar no lugar de Oséias, né? Quando o homem bota a sua cara a tapa ali, e diz a palavra de Deus que o contexto da história ali em Israel, ali, o povo não estava vivendo assim em situações difíceis. Mas a coisa que chamou a atenção ali, Deus levantou Oséias ali, para Oséias levar aquela mensagem ali, que o povo realmente estava vivendo uma farsa, né, uma falsa conversão a Deus. Talvez aquele homem se mostrou que havia feito a convenção, né? Você faz a convenção, né? Mas de repente você está na contramão, né? E tem Você, isso. né? Você fez a conversão ali, mas está vivendo uma vida na contramão. O que é a vida de contramão? Uma vida na contramão, uma vida sem arrependimento, uma vida sem fé num Deus vivo. E aquele povo estava vivendo tudo isso. E Oséias se levantou, né? Se levantou para trazer aquela mensagem para aquele povo ali. Se volte para Deus, né? É como se fosse o livro de quando Salomão fala para o povo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, né? E se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Era isso que aquele povo estava precisando naqueles dias. Verdade. Por isso que Oséias foi levantado ali para trazer uma palavra que aparentemente o povo estava bem. Mas Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o seu coração, Ele sabe se você está vivendo realmente na via certa ou se está vivendo na contramão, né? Contramão vai te levar a multa, né? Contramão vai te levar danos, né? Você poderá perder a sua vida na contramão, né? E por isso que Oséias trouxe aquela palavra para aquele povo ali. Israel estava tão arraigado na prática da exploração econômica, da imoralidade, né? Da cobiça, de riqueza, luxuosas, que sua profissão de conversão era absolutamente vazia. Eles estavam vivendo totalmente vazios, sem Deus no coração, né? E a palavra de Deus diz que uma falsa conversão que também atinge o povo de Deus desse tempo, né? Infelizmente atinge a cada um de nós nos dias de hoje também, né? É o perigo do arrependimento superficial. O propósito de Deus na disciplina do seu povo não era só a destruição, mas a sua restauração. E o trabalho de restauração é um trabalho que realmente requer delicadeza, né? Com cautela, né? Eu vejo as pessoas que trabalham fazendo trabalho de restauração, é um trabalho, né, com calma, né? É assim que o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, né? Não fique esperando que de repente vai ser de uma hora para outra, mas Deus, ele quer fazer um trabalho de restauração para que eu nem você viva uma vida de falsa, né, conversão, que você viva realmente, que você possa dizer verdadeiramente, né, o Senhor tem visto no meu coração que eu estou servindo a Ele em espírito e em verdade. Esses dois elementos, esses são os dois elementos da conversão, né? Enquanto o arrependimento é no reconhecimento à culpa, a fé é voltar-se para Deus para depositar o que nele? A inteira confiança. Né? Você, quando realmente você entrega a sua fé, né? Você está entregando a sua confiança em Deus. Aquele povo em Israel não estava vivendo isso. Eles estavam vivendo de acordo com o que eles tinham. Diz a palavra de Deus que eram prósperos, estavam vivendo porque tinha riqueza, estavam vivendo, entendeu? Mas Deus não quer isso, né? Na verdade, o povo queria se livrar das consequências do pecado, né? Eles queriam se livrar das consequências, que o pecado leva à morte. E ele sabia que aquela palavra que Oséias estava levando naquele tempo ali, havia uma consequência. E nesses dias atuais também, sabemos que a palavra de Deus há de se cumprir também. Ela tem consequência, né? Por isso que Deus tem enviado homens e mulheres aqui na terra para falar do amor de Deus. Um dia Cristo voltará, né? Quantas vezes já cantamos esse louvor assim? Um dia Cristo voltará, né? E ela continua presente para que você e eu
tenhamos uma verdadeira conversão a Deus, ali, que você ande no caminho certo, né, em direção ao céu, né? Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, né? Esse médico é o médico dos médicos que pode fazer isso, né? A gente estava vendo, foi na semana passada, a gente estava o doutor, qual é o nome daquele doutor? Que a gente estava vendo um paciente ali, né, tentando se cuidar, né? Mas infelizmente ele veio a falecer, né? Mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, que nesta tarde ele tem uma palavra de Deus para você nesta tarde, para que você possa viver uma verdadeira conversão a Deus, um verdadeiro arrependimento a Deus, e que você possa estar diante dele, depositando totalmente a sua confiança através da sua fé, né? Que eu tenho certeza que assim como Deus levantou Oséia, eu tenho certeza que Deus nos levantou nesta tarde para que você realmente torne, né, aos caminhos do Senhor. Torne, porque Ele há de sarar as suas feridas. Estamos chegando no momento final, né, amor? É isso aí. A gente vai terminar com o Cristina aí. É. Oi, Li. A Marília tá falando que gostou do vestido. Menina, eu posso falar. Mercado Livre. Eu comprei nele mesmo, sabe? Aquilo ali é uma chamise, né? Só que eu usei por cima da calça comprida, valeu? Obrigada pelo carinho. Então, estamos chegando no final da nossa live. Obrigada, meu amor, obrigada. Eu gosto da Shopee, Mercado Livre, né? Essas coisas assim que dá nas nossas condições. Hora do comercial. Deus é bom. Então, gente, domingo nós estaremos aqui na Penha, né? Na igreja... Vai ser no sábado, né? Não, vou estar... É sábado, é? Tu não tá em sábado? Não. É sábado, esse é domingo. Isso é domingo. Sábado eu vou estar na Monte Moriá, aqui na rua Montevidéu, tá? É Montevidéu ali? Não, ali é Patagônia. Ali é a rua Rua Quito. Eu vou estar ali junto com a minha querida Thalita também, filha da minha Márcia Santo, minha amiga, grande amiga. Nós vamos estar ali participando da conferência de mulheres ali, no Congresso de Mulheres, Estações. Ore por mim, se você puder, você mora próximo à Penha, a partir das 3 horas, vai ter um encontro lindo de mulheres lá. Se você quiser ir lá, vai lá. Se quiser adquirir meu livro, eu vou estar com meu livro lá também. E com certeza eu sei que vai ser um momento assim bem especial para a glória de Deus. Domingo que vem nós estaremos em Macaé. Macaé, aqui na rua, no Atlântico Norte, em Macaé, rua Edilson de Souza Santana. Se você mora aí próximo aí do Atlântico Ajuda Norte, de Cima, lá para Ajuda de Cima, Macaé. Isso, Atlântico Norte, em Macaé, na rua Edilson de Souza Santana. Vamos né, lá, na igreja Ministério Jesus do Bom Pastor. Ministério Jesus do Bom Pastor. Qual o tema? Mulheres fortes em tempos difíceis. É isso aí. Domingo estaremos, se Deus quiser, em Macaé, pela glória de Deus. Gente, você quer me levar na tua igreja? Faz só ligar para mim. Nailde cobra caro. Que isso? Não, eu não cobro nada, não. Eu peço uma ajuda de gasolina, né? Se a igreja puder me dar uma oferta, amém. Mas eu não deixo de ir por causa disso, tá? Entra em contato comigo aí nas minhas redes sociais, no meu Messenger, meu Zap, WhatsApp também. A gente vai, né? Culto de mulher, culto da vitória. Estamos indo aí fazer a obra de Deus com todo o prazer e com todo o amor da minha vida. E em novembro, no final de novembro, estaremos em Palmas, depois em Mato Grosso, né? Estaremos lá para a glória de Deus também, participando de um congresso. E só chamar que eu vou, em nome de Jesus. Estamos terminando, sabe? Esse assunto que nós falamos hoje é um assunto assim bem, né? Falsa conversão. Eu até coloquei o hino, quero voltar ao primeiro amor, porque realmente o que nós precisamos é isso, né? Deus está nos convidando a voltar ao início de tudo, sabe? Porque devemos acordar, gente. Acordar. O fim está perto. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. A Bíblia fala isso, sabe? E o que nós queremos é que Deus nos ajude, para que não possamos errar o caminho. Não possamos errar o caminho. Devemos ter o alvo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é o céu. Pode falar o que quer, o que quiser, pode fazer o que quiser. Eu quero estar com Cristo. Eu quero terminar falando assim, não podemos controlar se Deus vai
ou não vai fazer a gente passar pelo fogo da sua refinaria. Porque às vezes é necessário, sabe? Mas podemos controlar o tempo em que ficaremos nesse sufoco, né? Passando pelo fogo. Porque se ele está permitindo, é porque ele quer que saia algo melhor de nós. Ninguém passa pelo fogo e sai diferente. E quando você vai ver a prata ou o ouro passando pelo fogo, eu vi uma vez uma pessoa que trabalha com isso, um ourives, e ele aquela peça entra no forno várias vezes, no fogo, naquela chama bem forte. E a prata, quanto mais queimado, quanto mais quente. E ele entra, enfia lá uma vez, coloca outra vez, coloca outra vez. E aí ele só para de colocar no fogo quando ele olha assim e vê a imagem dele refletida na prata. Sabe o que o Senhor está falando nessa tarde? Que ele te permite, ele te coloca no fogo. Porque ele quer que você reflita a sua imagem, a imagem de Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam Deus. Mas você está passando por tudo isso e você não deixa. Não, eu vou deixar por quê? Para quê? Eu vou para onde? Eu só tenho Deus. Tá? Quanto mais resistimos a Deus, mais longo fica o processo. Quanto mais cooperamos com Deus, mais rápido o processo será. Eu quero ser parecida com Deus. Eu quero ser bênção para as pessoas que se aproximarem de mim. Eu estava lendo uma história de um rei que ele sempre gostava de caçar. E ele sempre escolhia um dos seus súditos para ir caçar com ele. Só que um dia ele levou um dos súditos que trabalhava com ele, e o homem era cristão. E tudo aquele homem falava assim, ai, Deus sabe todas as coisas, Deus é bom, Deus é bom. Ele sempre falava Deus é bom. E um dia, aquele homem, ao manusear a arma para tentar completar a sua caça, ele estraçalhou a sua própria mão. E ali, ao ver a mão dele sangrando, aquele súdito falou assim para ele, Deus é bom. Gente, quando aquele rei ouviu aquele homem falar isso, ele ficou com muita raiva. E ele falou, prenda esse homem agora, prenda ele, eu não quero saber desse homem atrás de mim. Prendeu aquele homem, crente, ele falou, Deus é bom. Foi preso. Passado algum tempo, ele foi novamente pescar, só que dessa vez sem os seus dedos, que tinha estraçalhado, né? Ele foi pescar com outro súdito e ele foi preso por uma tribo. E aquela tribo, eles pegavam as pessoas para oferecer para os deuses deles, né? E ali naquele dia, quando eles pegaram aquele rei, que eles iam oferecer aquele rei lá para fazer o sacrifício, eles viram que o rei tinha a mão cortada, deficiente, né? Por causa daquilo que tinha acontecido. E eles falaram, não, vai embora, nós não costumamos oferecer ninguém que esteja faltando algum membro, alguma coisa. Quando aquele rei chegou em casa, ele mandou soltar aquele homem que estava preso e falou, você tem razão, Deus é bom. Se Deus não fosse bom, não tivesse permitido acontecer aquilo comigo, hoje eu estaria morto porque eu seria sacrificado. Deus é bom, mesmo quando você não entende. Deus é bom, mesmo quando você não compreende algumas coisas na sua vida. Deus é bom. Reconheça a bondade de Deus em tudo na tua vida, seja em fases difíceis e seja no momento bom, em momentos bons. Reconheça a bondade de Deus. Amém, meu bem? Amém. Vamos orar? Vamos sim orar. O Salmo de número 34, 19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Todas. O Senhor aqui não está falando de algumas. A gente poderia, talvez, no seu coração, no meu coração, a gente poderia até chegar e falar, Senhor, talvez essa e mais essa. Mas aqui, que nesta oração você possa chegar e colocar todas, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor
o livra de todas. Então, todas você pode incluir aí agora nesta oração, a qual estaremos fazendo agora, e crendo que o Senhor é poderoso para te dar a vitória. Querido Deus, sim, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos primeiramente te agradecer, ó Deus, pelos alguns minutos que passamos aqui falando da Tua palavra, Deus. Senhor, esperamos, Senhor, que tenham alcançado, Senhor, corações que precisavam ouvir esta palavra, sim, Senhor. Sim, meu que Deus. Eles pudessem, Senhor, voltar, se arrepender, Senhor, e viver, Senhor, verdadeiramente uma conversão verdadeira, sim, diante de Ti, Deus. Sim, Deus. Toma agora o teu filho, a tua filha, Senhor, que estão colocando agora diante do teu altar esta oração, Senhor, esses pedidos, Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Eu creio. Inclui agora, Senhor, todas as orações agora de cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Age com poder e glória, Senhor. Ó Deus, liberta pelo poder do teu sangue, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, abre porta, traz a cura, Senhor. Sim, que o teu nome seja glorificado, Senhor, através da tua filha, do teu filho. Senhor, abençoa cada um nesta hora, Senhor. É o nosso desejo. Assim nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Até sexta-feira, querendo Deus, estaremos aqui 13h30 da tarde. Você chegou agora? A nossa live fica no meu YouTube, Miss Naildes Silva. Vai lá no meu YouTube, se inscreve lá, assiste algumas lives, deixa Deus falar no teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra toda especial para você. Que Deus abençoe sua casa. Que na tua casa não tenha motivos para chorar. Que Deus livre tua casa de notícias ruins. Que tudo que venha tirar a paz seja repreendido. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Que Deus guarde nossos filhos. Que Deus guarde as crianças. Que Deus guarde os idosos. Que Deus guarde nossos netos. Que Deus guarde toda a família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Quero viver meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar, ao primeiro Deus. Ouve a nossa oração nessa tarde, Senhor, que possamos voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Cante conosco. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É lindo mesmo, né? São os hinos antigos. Fala muito no nosso coração. Rebanhão. Às vezes a gente fica tão preso às coisas, né? Mas tem um amor maior. O amor de Deus. Que Ele te alcance. Que Ele alcance sua casa. Que Ele alcance você em nome de Jesus. Oh, aleluia. Muito lindo. Que Deus abençoe você. Beijo, Fernanda. Linda. Deus abençoe. Quem entrou? Marinei também, que eu vi aí, né? Que prazer. Sexta-feira estaremos de volta, 1h30 da tarde. Entra lá no meu YouTube, gente. Vai lá, Miss Naildes Silva. Beijo, fui. Tchau. Ó, até saiu. Deu só.